Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Assunção, Paraguai. Povo de Deus, a noiva do Senhor, escolhidos e escolhida de Deus antes da fundação do mundo, para ir no rapto. Ele estar aqui e em estar aqui, nesta ocasião, esperando e aguardando pela bênção de Deus, isso é algo muito, porém que muito glorioso, muito grande para Deus. E recordamos a ocasião que o irmão Branham ia pregar o sexto selo. E primeiro vamos ler uma porção no Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante, onde nos diz: E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E vi outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E no Apocalipse capítulo 11, versículo 3 nos diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Os ministérios de Moisés e Elias buscando sua noiva. Podem assentar, por favor. E os que estão também conectados através do satélite Amazonas. Também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também a internet, que nos diferentes países estão assim como vocês, estão assim como vocês também, nos diferentes países, reunidos e esperando pela chegada do esposo. Vejam, isso é o que vamos ler aqui. Na página 337, lo cual es el comienzo de la apertura del sexto sello allí, que é o começo da abertura do sexto selo ali, ou seja, o irmão Branham ia pregar referente a esse selo. Para começar esse mensagem, e para começar essa mensagem, ele relata, e vejam algo muito importante aqui. Na página 337, embaixo, diz assim: Eu quero acertar isso aqui, se não estou tomando muito tempo de vocês, mas eu faço isso com propósito, até que eu sinto que o Espírito vem sobre mim para me dizer o que eu devo lhes dizer. Isso é uma coisa muito sagrada. Quem conhece essas coisas? Somente Deus. E na Bíblia está provado que não seriam reveladas até esse dia, exatamente.
No passado conjecturaram sobre essas coisas, mas agora devemos receber a verdade vindicada. Tinha uma grande companhia de carne de gado com seus frigoríficos instalados nessa extremidade do país, e as fazendas onde as reses eram criadas estavam lá no oeste. Um dia, o filho do presidente da companhia foi lá para fazer uma inspeção, uma visita de inspeção. E o que cuidava do rancho tinha umas filhas muito bonitas. E ao saber que esse homem importante vinha, todas se vestiram ao estilo do oeste. Esses dias terminam de celebrar seus dias de festa lá em Tucson, onde todos se vestem no estilo do oeste. Um irmão da igreja que estava visitando lá, de visita, saiu para fazer compras sem saber dessas festas. Então, lhe prenderam e lhe deram uma multa e mandaram comprar roupas especiais para aquela semana. Eles estão tratando de reviver o tempo passado, e aqui em Kentucky é igual. Vemos como modelaram as casas no estilo antigo para que sejam vistas igual a como foi há muitos anos. Sempre gostam de viver no passado. Tem algo que provoca isso. Mas quando tratamos de voltá-los ao Evangelho original, não querem fazer, preferem algo moderno. Um pouquinho mais embaixo, para não ler tanto, continua dizendo aí. Então, continuando o relato, aquelas jovens se vestiram o melhor possível para receber a esse homem, e cada uma mantinha a esperança de conquistá-lo. Agora, nesse rancho vivia umas primas daquelas moças que eram órfãs, e ela fazia o trabalho mais difícil, mais pesado da casa, porque as outras tinham que cuidar de suas unhas e não podia lavar as louças para não estragar a sua pele tão delicada. Tanta finura. Ah, estraga minhas unhas. Não queria que ficasse assim o dedo enrugado com a água. Por fim, esse homem rico chegou e foram receber ele no seu carro a cavalo, e todos estavam cheios de alegria. Nessa noite tiveram um baile, e ali estavam todos os fazendeiros da vizinhança, estavam aí, e essa festa prolongou por uns 2 ou 3 dias. Então, em uma das noites da festa, esse jovem saiu para fora para tomar um ar fresco e para se apartar um pouco, a distanciar um pouco dessas moças. E ao olhar para o curral, viu uma jovem que não se estava vestindo muito bem e carregava uma vasilha de água suja, no qual tinha lavado a louça. E ele disse: eu nunca vi essa moça antes, de onde ela saiu? E nisso ele se propôs chegar até onde ela estava. Vejam, os latino-americanos. Vejam, esse aí é latino. E que latinos somos? Somos da realeza. Somos os filhos do Criador do céu e da terra. Somos o povo pelo qual ele veio nesse tempo. E continua o relato. Ao chegar perto dela, observou que ela estava descalça. Ela estava descalça. E isso não foi o que Deus disse a Moisés? Quando disse a ele: Moisés, Moisés, tira o calçado dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Nós temos lido isso e temos falado do que isso significa. Agora,
aí encaixando as peças. Entonces ella se paró Então y bajó ela la cabeza parou porque ya e sabía baixou a quién era cabeça, aquel joven. porque ela sabia quem Y era ella aquele no podía moço. ocultar su timidez E en ela não presencia de él. podia esconder era a uma sua prima timidez das na outras presença jovens, dele. Ela cujo apenas era padre uma era el que prima das outras cuidaba moças, este enorme cujo pai rancho. era o que Y cuidava ella, dessa per- grande y ella fazenda. permanecía con su vista E ela hacia el suelo permanecia com a porque vista estaba tan dela avergonzada de para o estar chão, descalza. porque ela estava envergonhada de por estar descalço. Él le preguntó, E ¿cómo então te ele llamas? perguntou a ela, qual é o seu Ella le nome? dijo su nombre. Ela disse o Luego nome dela a ele, e depois ele ¿Por qué no perguntou, estás allá en la fiesta con por las que demás? você não está lá na Ella festa com as contestó con demais? ciertas excusas. Ela respondeu, dando Entonces, alguma la siguiente desculpa. noche, él fue a verla Então, de na nuevo. próxima noite, ele foi vê-la novamente. Bom, isso aí como Porque que já para él de foi nuevo era como uma, que uma flechada, porque ella tiene algo ele olhou e viu e disse, ela tem algo, cual me ha cautivado. Eso fue algo amor que a me primera cativou. vista. Isso foi amor à primeira vista. Mientras todos estaban felices con su ruido y Enquanto alboroto, todos estavam él felizes com seu estaba ya barulho e sentado en el alvoroço, corral, ele estava sentado lá no esperando curral, cuando viniera esta joven esperando a botar essa el agua jovem sucia. vir jogar a Quando água ella suja. llegó, le dijo, E quando ela chegou, ¿conoces el propósito verdadero de mi viaje aquí? disse a ela, você sabe o propósito verdadeiro da minha viagem aqui? Ela respondeu, não senhor, eu não Mi sei. propósito al venir acá O meu propósito ao vir aqui foi y en ti hallado el buscar uma carácter esposa, de e ella em que você ellas no eu tienen. tenho encontrado o caráter Pienso dela en que mi elas iglesia não cuando têm. digo esto. Eu penso na minha igreja quando eu falo Pienso en isso. ustedes también cuando digo esto. E eu também, quando falo isso, eu penso em vocês. Pienso en este pueblo paraguayo E eu que ha penso estado nesse aquí. povo paraguaio que tem estado aqui esperando. Dijo, ¿te casarías conmigo? Disse, você se casaria comigo? Él escribe al lado la novia, Do lado ele escreve a noiva e escreve igreja. una piedra angular y las edades. E desenha uma pedra angular e as eras. En estos días hemos leído algo de Nesses dias nós lemos algo, antes de la gran tribulación. nesse tempo antes da grande tribulação, lemos, creio que foi na sexta-feira, Sucede uno de los eventos que sucede allí. que um dos eventos que Va acontece con todo ali esto. é, Ella le vai com tudo respondió isso. sorprendida, E surpresa ela respondeu, Pues yo nunca eu podría pensar en tal cosa. nunca poderia pensar Ella uma sabía coisa que este dessa. joven era el hijo del dueño Ela de sabia todos esos ranchos. que aquele moço era o dono de todas aquelas fazendas e das máquinas colhedoras, empacotadoras e tudo demais. Agora vejam, o Messias em sua vinda é o Filho do Deus Criador do céu e da terra. E os latino-americanos poderão dizer, mas como? Como eu vou ser digna? Você é digno. Você é um filho e filho de Deus, que foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ir com Ele. Ele veio te buscar. Ele veio buscar você. Ele disse a ela, sim, é que eu não tenho conseguido encontrar uma esposa do meu gosto em toda a cidade de Chicago, de onde venho. Eu quero uma verdadeira esposa, uma esposa de caráter. E tudo que eu tenho estado procurando eu encontrei em você. Você se casa comigo? Ela respondeu, sim. Isso nós temos dito nesse tempo. A noiva disse a ele, sim, sim, disse ao noivo, sim. Então ele disse a ela que iria voltar. E ele disse, você se prepara. Dentro de um ano, a partir de hoje, eu voltarei por você. E levarei você longe desse lugar. Do lado direito, ele desenha uma pedra angular e as eras. E na pedra angular, escreve 50. E na sétima era, escreve 49. Agora veja uma coisa bem importante aqui. Ele começou uma fase do sétimo selo no 50. Porque é o ciclo divino para buscar sua noiva, para levá-la, para buscá-la nos cantos da terra, no povo latino-americano e caribenho. Ele mesmo.
Ele mesmo. Então ele disse a ela que ia voltar. Ele disse: se prepare, daqui um ano, a partir de hoje, eu voltarei por você e te levarei longe daqui, e então não terás que trabalhar desta maneira. Nós iremos a Chicago e eu construirei para você uma casa como nunca você viu. Ela disse: eu nunca tive um lar, eu sou uma órfã. Ele disse a ela: então eu vou construir uma casa para você, eu voltarei por você. Ela começou a contar os dias. E se propôs a trabalhar em tudo possível para poupar um dinheiro suficiente para comprar sua veste de casamento, de boda, um tipo perfeito da noiva. Ela estava se preparando. Quando as primas viram a roupa de casamento, o vestido de boda que ela comprou, elas disseram: pobrezinha, você pensa que um homem como esse vai querer algo com uma órfã como você? Ela respondeu: mas ele me prometeu e eu creio na palavra dele. E nós também. Pobrezinha, ele está somente zombando de você. Se ele tivesse vindo para esse propósito, teria escolhido uma de nós. Que se garanta, que fique se garantindo. Ele prometeu para mim e eu estou esperando ele. Eu também, irmão Branham disse. Oh, bendito seja Deus, vocês têm ele aqui nessa noite. Os dias continuaram passando rapidamente e, por fim, chegou o dia assinalado. Irmão William desenhou uma seta e uma pedra angular e as eras e colocou uma seta para a pedra angular. Agora, sim, chegou o dia assinalado. Qual dia? É o dia que isso ia cumprir, na era da pedra angular. Que não tinha acontecido, porque se tivesse acontecido, não estaríamos aqui. Ele ia chegar a certa hora, então ela vestiu com o seu vestido de bodas e até esse dia ela não tinha ouvido nada a respeito dele, mas ela sabia que ele viria. Ela se vestiu, se preparou tudo. Agora nós estamos nos vestindo com a palavra. Agora sim, estavam rindo dela. Sempre tem os zombadores, já que aquele jovem tinha vindo e nenhuma delas tinha escutado nada disso. Para elas, era uma coisa muito misteriosa. E, em verdade, assim é até hoje. E saibam que o sétimo selo foi completamente um mistério. E não seria revelado até o dia da sua vinda. Mas aquela jovem estava baseada na promessa que ele tinha feito a ela, de que ele voltaria por ela. Do lado esquerdo desenha uma pedra angular e as eras, e parte da sétima era e escreve 49. E na pedra angular escreve 50. E as primas estavam rindo e fazendo todo tipo de zombaria. Não é isso que está acontecendo? Igualzinho. Mas já estava profetizado que isso seria assim. Mas ela se manteve calma e sem nenhuma vergonha. Tem um ditado que fala, não sei se aqui tem esse ditado: o que ri por último, ri melhor. Assim que no final poderemos ler como o Ito. Já vão ver, logo verão. Continue rindo, continue zombando, porque cada um faz o seu trabalho. Nós seguimos nos preparando para logo irmos daqui. Estava completamente limpa, vestida com o seu vestido de bodas, e tinha um galho de flor em sua mão. Vocês sabem, a Bíblia diz que a sua esposa se preparou. Ali estava com as suas flores na mão, esperando a ele. E aí elas disseram: você está vendo? Eu não disse para você que ele não vem?
Você se lembra a voz que falava para o franguinho? Ou o filhote de águia? Você não vai quebrar essa casca do ovo, porque você vai se machucar. Não saia. Ela respondeu, ainda está faltando 5 minutos, ele vai chegar. Do lado esquerdo ele escreve Isaías 60, versículo 1. Continuaram zombando, mas ao passar os 5 minutos, então começou a ouvir o galope dos cavalos correndo e as rodas rolando. A carruagem parou na frente dela. Ela pulou do meio das primas e saiu correndo para a carruagem. No mesmo tempo que ele vinha encontrar com ela. Então ele a recebeu em seus braços e lhe disse, minha amada, tudo isso já acabou. Deixou as primas, as denominações assombradas e foi para Chicago, para o novo lar que tinha sido prometido a ela. Eu também sei de outro que nos fez uma promessa semelhante, mas muito mais sublime. Vou, pois, preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez. Eu vos tomarei a mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Pode ser que os demais digam que estamos loucos, mas, irmãos, para mim, durante esse tempo, quando os selos estão sendo abertos desta maneira tão sobrenatural, eu quase posso ouvir o tic-tac. Isso é o relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Até que chega a hora zero. E na hora zero, aí é que acontecem certos eventos, que logo você vê aí, em seguida você vê o lançamento. Eu quase posso ouvir o tic-tac daquele grande relógio que está marcando o tempo que terminará lá na eternidade. Do lado direito ele escreve Apocalipse 10, versículo 1 ao 11. Eu quase posso ouvir o anjo de pé ali, nos dizendo, no fim da mensagem do sétimo anjo, o tempo não será mais. Do lado direito, desenha a pedra angular e as eras e coloca uma seta para a pedra angular. Agora ele disse, eu quase posso ver o anjo de pé ali, dizendo, no final da mensagem do sétimo anjo, o tempo não será mais. Ele disse, eu quase posso ver. E o escolhido de Deus, a noiva de Deus hoje, já viu isso. Hoje temos visto, já temos visto esse anjo dizer que o tempo não é mais. O tempo não existe mais. Então vejam, as escrituras se cumprindo, as escrituras se materializando. Então essa noiva tão leal fará o seu voo para pousar nos braços de Jesus e ele a levará à casa do seu pai. Agora vejam que para ele começar a pregar o sexto selo, aqui ele nos mostra, nesse relato ele nos mostra que o noivo vem por sua noiva. Agora, no livro de Citas, vejam algo. Que no livro Os Selos, aqui está um extrato. No livro de Citas está na 90, página 90. Que é uma porção do terceiro selo, o parágrafo 778, que corresponde... Vamos ver a página nos selos. Se podem dizer a página para eu dizer aonde está no selo também. Vamos a ver aqui, é do terceiro sello. Deve ser a 200 algo por aí. Deve ser a 200 e pouco por aí.
pon Romeo y ahí te sale rápido. ¿Cuánto? 199. 199. Essa porção está na 199. Aí ele escreve. Diz na 778, no livro de Citas, para ver o que ele escreveu aqui, vejam. Assim que se isso era tão secreto, quando ele vier, quanto mais desconhecido será o rapto. Eles querem que, diretamente, eles vão dizer, eu pensei que estava suposto ter um rapto e todo esse juízo sobre a terra. Ele disse, já aconteceu e vocês não souberam. Assim será, como ladrão na noite. Como o livro que eu li, vocês sabem como chamam isso, Romeu e Julieta. É porque foi alguém, e ele escreve, Moisés e Elias. Alguém como que colocou a escada para em cima da casa. Foi tanto tempo atrás, e veio e a retirou, a levou no tempo da noite. Então é nessa forma que vai acontecer. E eles desaparecerão. Não que eles enviaram um montão de anjos para baixo, com seus pais, abriram a sepultura, desenterraram da sepultura. A Bíblia fala que seremos mudados mesmo antes de você piscar, somente em um abrir de olho, tudo terminará assim tão rapidamente. Do lado esquerdo ele desenha umas escadas. E em cima deste parágrafo escreve a vinda do Senhor e o rapto e a ressurreição e a transformação. Escreve também Romeu e Julieta. Aqui desenha uma pedra angular e a zero no livro Os Selos, do lado direito, na metade da página, e escreve rapto. E escreve também Romeu, Julieta, escada. Agora vejam, onde é que a igreja noiva estaria vendo esses ministérios? Vejam, na mensagem, o mistério dos dois ungidos que estão diante do Senhor, pregado 20 de agosto de 2005, em Monterrey, México, diz assim: onde estará no tempo final a manifestação de Deus na igreja de Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro? Por isso que serão as duas oliveiras, Moisés e Elias, os que levarão o evangelho aos hebreus, ao povo hebreu. O que na página 30 do livro das Eras, ali nos fala deste evento. Aqui o irmão Branham nos disse, agora, quando o evangelho voltará aos judeus? Quando tiver terminado a dispensação dos gentios. O evangelho está preparado para voltar aos judeus. Oh, se somente eu pudesse dizer algo a vocês que está a ponto de acontecer hoje, nesse nosso dia, essa grande coisa que vai acontecer, percorrerá até o Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho novamente aos judeus. Estamos preparados, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios levarão de regresso aos judeus e o rapto acontecerá. Aí do lado direito, escreve Evangelho do Reino, e à direita, em cima, desenha uma pedra angular e as eras. Na parte de baixo escreve Dispensação Lei, e no centro das eras, Dispensação da Graça, na sétima era, e na pedra angular escreve Dispensação do Reino. Agora, continua falando. Por isso, primeiramente, estarão no meio da igreja de Jesus Cristo. E quem irá
y a Elías, reconheceram Moisés e los Elias, escogidos del día postrero. os escolhidos do último Porque dia, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta con la porque cual por ellos meio da estarán mensagem llamando da grande y voz de juntando los trombeta, escogidos del com a día qual postrero, eles estarão chamando e los juntando os escogidos al escolhidos do escuchar último esa gran dia, voz de trompeta, os escolhidos, ao ouvir essa grande voz de trombeta, reconhecerão que são os ministérios de Moisés e Elias, que o Espírito Santo estará operando no último dia. Porque ninguém mais pode tocar essa grande voz de trombeta, senão o Espírito Santo, através dos ministérios de Moisés e Elias. E na página 128, no livro de Cita, nos diz assim, no parágrafo 1139, diz, então Deus envia seu profeta, e o profeta é a palavra vivente de Deus manifestada. Ali ele escreve, o profeta é igual, é a palavra vivente manifestada. No próximo parágrafo 1140 diz assim, entrem na câmara do profeta e vejam esses 7 degraus, onde o guarda enfrentou o desafio de levar o que vinha acima à presença do rei. E escreve aí, precursado. Isso em forma de interrogação. Aonde o guarda fez frente ao desafio de levar o que vinha à presença do rei acima dos degraus, do lado direito ele desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Estava no 7º degrau. Aí ele escreve, o precursor. Ali mostra que temos que vir novamente com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar a um lugar novamente, a algo que irá introduzir o Messias. E como as pessoas saberão que cria, a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que ele é. E aí ele escreve, o Messias sempre será conhecido na palavra, a câmara do profeta. E do lado esquerdo ele escreve também, como conhecer o Messias, o ungido, com o pilar de fogo. Agora vejam, a igreja noiva, sim, o conhece, sim, o reconheceria. Agora continua dizendo, portanto, os escolhidos escutarão, crerão, nascerá fé em suas almas, crerão e entenderão, porque os entendidos entenderão, cada um no tempo que lhe corresponde viver. Tem um desenho que o nosso irmão William fez da pedra angular, a parte de baixo, a parte das eras e a 7ª era, ele a divide e aí na pedra angular ele coloca, vamos começar desde baixo, na parte de baixo escreve 30 por 1. Eu não ia tocar isso, mas se me trazerem aqui, vamos colocar isso aqui. Se me trazerem a mochila, deve estar colocado aí. Porque eu tinha isso para o domingo. Me desculpa um momentinho. Vamos a ver se aqui é que me había traído lo de
el domingo que viene, que va a ser en Eu tinha trazido o do domingo que vem, ahora, que vai ser. me traje lo que iba a estar estudiando Eu trouxe o que eu ia estar para estudando el próximo domingo para o próximo domingo. y vamos a ver, aquí debo estar por aquí. Y si no, pues está en el celular, porque yo lo retraté también, Se não, pode estar no celular, porque pero quiero eu decirle fotografei. con la foto. Vamos a ver aquí. Casi estaré vaciando la maleta. Eu vou quase esvaziar a maleta. Vamos a ver si por aquí está lo que les quiero mostrar. Vamos ver se está aqui o que eu quero mostrar a vocês. No lo tenía, era para hablarlo, pero Não era para falar, mas él nos estaba hablando allí, nos estaba mostrando ahí lo que son los grupos. aí ele está mostrando o que são os grupos. Vamos a tener que buscarlo aquí en el teléfono. Vamos ter que procurar aqui no telefone. Si lo tengo acá, pues lo podemos proyectar. Se termos aqui, se tiver aqui, podemos projetar. ¿Recuerdan cuando él habló o escribió Lembram quando ele falou ou escreveu sobre a 100 por 1, que É, eran que 100 los por 1 escogidos? era os escolhidos, A são 30 os por escolhidos. 1, E a 30 por a 1, 60 por 1, a 60 por 1, los 144.000. os 144 mil. Y a 30 por 1, E a 30 por 1, las vírgenes fátulas. as virgens fátuas. ¿Recuerdan Se lembram ese dibujo? esse desenho? Ahora miren, está cerca por aquí. Está perto, está por aqui. Vamos a ver. Porque vean ustedes que el séptimo sello Porque vocês vejam que o sétimo selo impacta a la novia, impacta a noiva, a la iglesia y al pueblo hebreo. impacta a igreja e o povo hebreu. Ahora, esto de el 100 por 1 Esse que é 100 por 1 es los que pertenecen a la edad de la piedra angular. são os que pertencem à era da pedra angular. No lo encuentro aquí rapidito, pero Não estou encontrando aqui rapidinho, mas vamos ver. porque así podemos tocar lo que él me estuvo mostrando. Porque assim poderíamos falar o que ele esteve me falando. Ese lo pueden colocar ese
Coloquem isso aí para irem anotando, e quando encontrarmos esse outro, que é o que vai com esse, é porque não era para falar agora, mas, bem, estamos em família. Tudo isso que ele deixou escrito para nós, e os desenhos também têm uma revelação muito grande, que necessitamos conhecer. Bem, vamos continuar, logo vai aparecer à medida que vamos falando. Com certeza a foto está aqui, porque eu lembro que eu trouxe. Vejam. Levantei. Bem, se é que tivesse que esperar alguém em algum país, que tivesse que esperar por alguém em algum país que estava fazendo alguma coisa, já chegou, sentou e já esperamos por ele. Veja, estava aí. Agora, veja isso. Agora eu vou tirar a foto para ficar aí. Aí eu já vou ter tudo aí. Vejam que tudo tem um tempo. Não é quando a gente queira. Agora vejam que nesse momento estão todos os grupos na expectativa. Crentes, manufaturados e incrédulos, todos estão conectados para ver o que eu vou mostrar. Porque a terceira etapa é para todos os grupos. Muitos falam, não é isso. E por que você está conectado aí, atento? Eles até gravam para se preparar para falar contra. É o trabalho deles, agora estão esperando. Espera um pouco, espera um pouco. Mas nós já sabemos, e o que é nosso, nós agarramos. E sabemos discernir o que é fé do rapto, o que são bênçãos para os escolhidos e para a noiva, e o que são os juízos e tudo demais para as demais pessoas, que é eles lá. Lá eles agarram essa parte. Sempre quando tem uma mudança de era e dispensação, os que ficam para trás, sempre perseguem os da nova dispensação. Sempre aconteceu assim. Os chama de louco, de fanático e um montão de coisa. Mas como nós já estamos comendo comida sólida, temos um conhecimento que em tempos passados não teve. E é um conhecimento do alto. Isso é a mente de Cristo em cada escolhido. Que pode discernir e conhece o tempo, e conhece quem é, e conhece quem é que ele veio buscar. Quem é que ele veio buscar? Porque ali ele disse
Ele disse que os son los que escolhidos lo recibirían são os y que los o que receberiam lo identificarían. e o que o identificariam. É esse. No dirá eso el pueblo hebreo. O povo hebreu não vai dizer isso? É Que esse. nosotros estamos esperando. É esse o que nós estamos Pero ya la iglesia esperando. novia, hace rato, Mas a igreja noiva faz ya tempo, está avivada, já está ya está avivada, con júbilo, já está recibiendo jubilada, lo que recebendo ella necesitaba. o que ela necessitava. Todavía, dice el hermano Branham, O todavía irmão no Branham hemos disse, tenido avivamiento. ainda não temos tido Todavía no avivamentos, tenemos un despertamiento. ainda não Se temos um necesitan las despertamento, voces de esos 7 truenos necessita para as vozes despertar. Él los mandará. 17 trovões para despertá-la. Ele os mandará. E é o que Deus está Es cumprindo el hoje. avivamiento final. É o avivamento final. Ahora miren, ay, no te lo envié. Tan, vamos a ver a quién se lo envío. Para quem eu envio? Ahí ya se lo envié a Julio David. Já enviei para Júlio Davi. Lo pueden colocar acá para hablar de esto un poquito. Podem colocar aqui para falar disto um pouquinho. Él ahí dibuja una piedra angular, Aí ele desenha uma pedra angular, dibuja la parte de abajo. Vamos a esperar a que la coloquen. desenha a parte de baixo. Vamos esperar que projetem. Y en la parte de abajo, Na parte de baixo escreve 30 por 1. en la séptima edad escribe Na 60 sétima por era 1, escreve 60 por 1. y arriba en la piedra angular E em cima, na escribe pedra a 100 angular, por 1. escreve a 100 Ese por es 1. usted. Esse é você. Ese es usted que está en la piedra angular. Esse é você que está na Y pedra escribe angular. 30% E escreve por 1, a o sea, 30 por 1, 30 por 1, a 60 por 1, a 60 y 100 por 1 e a en 100 por unos 1. cumple ciertas porciones. Em uns cumpre certas porções das promessas. ¿Qué palabras con tanta revelación hay allí? Que palavra com Porque, tantas miren, revelações que tem ali. Porque Los vocês que vejam, son a 100 por 1 os que são a 100 por 1 son los escogidos que serán transformados, são os escolhidos que serão transformados e reapitados. son los que en ellos se cumple la plenitud São de las os que promesas. neles cumpre a plenitude das promessas. Vean Agora vejam otra porción de las promesas. outra porção das promessas, o povo hebreu. Miren, el pueblo hebreo, Vejam, o povo hebreu, aunque va a pasar por la gran tribulación, mesmo que vai passar pela grande tribulação, eles ressuscitarão. Depois que morrerem, são matados antes da grande tribulação e eles ressuscitam y depois da grande tribulação en el milenio, e estarão no milênio, lo cual es representado en la séptima edad de la Odisea, que é representado na sétima era de Laodiceia, de los tabernáculos, que é representado na festa dos cual tabernáculos. será cumplida esa fiesta Essa en el festa milenio, que será cumprida no y milênio corresponde a ellos estar allí. e corresponde a Por eles supuesto, estarem con ali, la novia, supostamente ellos com a serán noiva. los eunucos, Eles serão os y miren eunucos. las fatuas, E vejam que as porción fátuas. le toca a ellas, Que porção corresponde a elas? Vida una eterna. porción de las promesas, Uma porção das promessas. vida eterna. Obtém vida eterna. Y a medida que Dios nos vaya abriendo todo eso, E à medida que Deus vai abrindo tudo verán la isso bendición para tan nós, grande que tiene la vejam iglesia a novia bênção en tão este grande tiempo que a final. igreja noiva tem nesse tempo final. La plenitud de las promesas, A plenitude das promessas, usted y yo las vamos a obtener. você e eu as iremos obter. De la Biblia, usted y yo, A plenitude da Bíblia, você e eu vamos o sea obtê-la. que todo lo que está en la Biblia, Ou seja, tudo que está na Bíblia, profetizado, que sería tudo que está profetizado que seria para esse tempo final, siendo cumplido en medio de la iglesia, se cumprindo no meio da igreja, que estaria vigente, es
para ser cumplido en usted. É para ser cumprido em você. Usted es más que privilegiado. Você é mais que Que Dios lo privilegiado. haya escogido usted Que Deus tenha escolhido desde você antes de la fundación del mundo desde antes da fundação do para mundo recibir para la receber plenitud de las promesas. a plenitude das promessas. Ahora, valió la pena esperar un Agora, poquito valeu a y pena buscarlo. esperar um pouquinho e procurar. Ahora Paraguay, estuve viendo Agora, el Paraguai, escudo de Paraguay, eu estive olhando o brasão de los Paraguai, dos olivos, as duas oliveiras una estrella en el centro e no centro uma estrela y tiene también un león, também tem um leão, tiene 3 círculos, tem 3 círculos, recuerden alma, espíritu y cuerpo. recordem, alma, espírito e corpo. Ahora el escudo de cada país, Agora, o brasão de cada país algo grande en el programa divino. significa En el algo Salmo, grande no programa un divino. salmo que dice, No los Salmo, tem um escudos salmo son que fala de que Dios. os escudos são de Deus. Ahora hoy también en Paraguay me estuvieron diciendo Hoje que também no Paraguai estiveram me iba a falando haber una lluvia de estrellas que esta ia noche. ter, nessa noite ia ter uma chuva de Para los que estrelas. no lo sabían, pues ya ahora lo saben. Para os que não sabiam, agora já estão Esta sabendo noche hay una lluvia de estrellas. que nessa noite terá uma chuva de estrelas. Está dando la bienvenida O céu está en Paraguay. nos dando as boas-vindas no Paraguai. Ahora miren, Paraguai creo que también fue el país que tuvo O la Paraguai decisión também, eu creio que foi o país que teve a decisão, estava empatado, con el voto de Paraguay e foi o país que, com o voto do Paraguai, para el voto para que Israel fuera deu voto para que Israel fosse en las Naciones Unidas que fuera elegida pelas Nações Unidas, como un estado. Israel fosse eleito como um Estado. Ahora Paraguay Agora, o tiene una Paraguai gran parte tem uma grande en el parte reino del Mesías. no reino do Messias. Porque aunque aparentemente pequeña, Porque, ainda que por aparentemente la historia é pequeno, le han mas quitado territorio porque nas histórias mostra que tomaram, muchas zonas lhe tomaram alrededor, território em muitas áreas em volta, tinha até costa, estiveram me dizendo. pero vean, Dios sabe todo Mas eso, depois, vejam, Deus sabe y tudo Él se isso acuerda e Ele se lembra. de eso, está en los sellos también. Isso também está nos selos. Él se acuerda de las bendiciones, Ele pero se acuerda lembra también de das los bênçãos, juicios, de las mas maldiciones. também se lembra dos juízos, das maldições. Como Paraguay, Agora vejam como o Paraguai, pequeño aparentemente tão pequeno, Israel le vive agradecido. Israel Por lo tanto, eso Dios lo ve. vive agradecido a você. Dios ha Vejam, pensado y siempre pensará en Paraguay. Deus pensou e sempre pensará no Paraguai, En estos viajes, que nessas viagens, cuando yo le dije a Miguel, estaré e quando eu disse a Miguel, cerquita allí eu estarei pertinho ali y quiero ir a Paraguay. e quero Cuando ir Miguel me dijo, ao Paraguai. "Yo voy Não, contigo". Miguel me disse, eu vou contigo. Ahora vean que, Agora vejam, para Dios ustedes son muy importantes. para Deus vocês são muito importantes. Teníamos que venir en autobús, en E se carro, tivéssemos que vir em ônibus, carro, cavalo, o como sea, barco, da forma que for, íbamos a llegar aquí. chegaríamos No aqui. iban a importar el
não ia importar o tempo. Sabe por quê? Porque isso deu um ensinamento tão bonito na minha vida, porque enquanto tudo isso acontecia, eu vinha meditando quase 6 horas. Quando ele fosse levar a sua noiva, e esse relato vinha na minha mente eu dizia, eles lá esperando. Assim é a sua noiva, Senhor, que pode esperar horas e horas. E tem uma promessa, eles estão baseados nessa promessa. Não importa o tempo, eles permanecerão ali. Assim que, como eu sei, que tem um povo clamando e esperando, Senhor, da forma que for, eu estarei ali com eles, da forma que for. Eu estarei com esse povo, com aquele povo, esse povo que ama a sua vinda, que recebeu sua vinda com todo o coração e que crê nas promessas e crê no que o Senhor prometeu e que o precursor diz, o precursor da segunda vinda do Senhor, eles receberam e creram. Agora, continua dizendo, nessa partezinha onde paramos, que ele disse, cada um no tempo que lhe corresponde a viver, ou seja, cada um no tempo que a pessoa está vivendo, cada um no tempo que lhe corresponde a viver, então o mistério dos 2 ungidos que estão diante do Senhor ou diante da presença do Senhor ali no céu, se converterá em uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como estão no céu, depois esses ministérios estarão aqui na terra e, consequentemente, os arcanjos Miguel e Gabriel estarão respaldando esses ministérios de Moisés e Elias no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que depois poderão levar a mensagem ao povo hebreu. Por quê? Porque o arcanjo Miguel, que é o arcanjo que está pelo povo hebreu, também estará presente. Recordem Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel. E Miguel é Cristo. Nada pode mover sem o consentimento do arcanjo Miguel e do arcanjo Gabriel. Eles têm uma missão muito importante no meio do povo hebreu e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Na página 170 do livro de Citas, nessa porção nos diz, na 15:27, o reverendo William Branham nos disse, Jesus, quando ele vino, ele devia de ser um profeta. Jesus, quando ele veio, ele devia ser um profeta. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo há de se encarnar. Pense nisso. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estará se revelando. O que é ser revelado? É descoberto, dado a conhecer. Embaixo ele escreve, revelado é igual descoberto, destapado e dado a conhecer. E em cima ele escreve, o Messias é igual um profeta. O Messias é o ungido. Cristo, Messias, é o mesmo, o ungido. Essa era uma das coisas que ele sempre me repetia e dizia, Benji, entendas que Messias, ungido, Cristo é o mesmo.
Señor. Ele sempre me confirmava isso. Agora, Deus fez Jesus Senhor e Cristo. Ahora ven ustedes que Él es Padre, Él es Hijo. Agora, Deus, Ele é Pai, Ele é Filho Santo, los tres son uno. e é o Espírito Santo. E os três são um. Jesus. Y Él lo hizo Señor y Cristo. E Ele o fez Senhor e Ahora, Cristo. en su segunda venida, Agora, em sua segunda vinda, es el ungido, Ele é o ungido. Él es el Mesías, Ele é o pero Él Messias, viene con un nombre. mas Ele vem com um nome. El nombre. O Con un nome. nombre nuevo, el Com que um nome novo. Él recibe de esa O que piedrecita blanca. Ele recebe Es escrito ese nombre. nesta pedrinha Ese nombre branca. es el verbo de Dios. Essa escrita, esse nome. E esse nome Agora, esse é o nome- Verbo de Deus. Vean, esse nombre no puede Agora, ser Jesús. vejam, esse nome não Porque pode ser todos Jesus, lo conhecem. porque Jesus todos Página conhecem. 131 del libro Página de los 131 do livro Os sellos. Selos. E agora, Jesus, seu nome sobre a terra Agora, foi Jesus, Jesus, el seu nome Redentor. sobre a terra foi Jesus, o Porque ele foi o Redentor, Redentor. porque ele foi o Redentor. Quando, vamos a leerlo, Vamos ler. quando estuvo sobre a terra, Quando esteve sobre a terra, página 131. página 131. E agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, el Agora, Redentor, Jesus, seu porque nome ele sobre a foi terra, foi Redentor Jesus, o quando estuvo Redentor. sobre a terra. Porque quando ele Pero esteve quando sobre a terra, conquistou ele o foi o inferno e a Redentor. morte, os Mas venceu, quando conquistou o e inferno e a ascendiu, morte, então os venceu recebeu e um subiu, novo nome. então recebeu um nome Por essa novo. razão é que Por esse gritam e hacen motivo é tanto que ruido gritam e e não fazem recebem tanto nada. barulho e não recebem Será nada. revelado en los truenos, Será revelado nos o trovões. sea, los truenos, que es la fe de rapto. Ou seja, os trovões, que é a fé do rapto. Observa o mistério. Ele vem Tiene cavalgando. que haber algo para cambiar Tem esta que ter iglesia. algo para Ustedes mudar saben essa eso. igreja. Vocês Tiene que sabem venir isso. algo. Tem que vir Ahora, algo. noten, nadie entendía este nombre, Agora, ese observa, nombre, sino ninguém compreendia él esse mismo. nome, senão ele Y mesmo. estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su Estava nombre vestido llamado com uma el roupa Verbo de salpicada de Dios. sangue, e o nome E os exércitos pelo que qual é estão no chamado cielo é o le Verbo de seguían Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho branco puro e limpo. Da sua boca saiu uma aguda espada para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho e do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua veste e em sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, do 3 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. Agora miren, en la página 371 Agora vejam na página del 371 libro de los sellos, do livro Os Selos, dice el reverendo William Branham, o reverendo William Branham disse: yo sé, abajo, yo sé que hay muchas embaixo, mujeres en el mundo eu esta sei que noche tem que muitas son mulheres de no mundo primera nessa clase, noite pero yo estoy muy que são ansioso mulheres por de ver primeira a classe, una sola, mas eu estou una ansioso sola, es mi esposa, para ver somente uma, la cual e me é minha acompaña esposa, a mi casa. a qual Recuerden- me acompanha recuerden que até minha casa. E lembrem que ele é o mensageiro da sétima era da igreja. hubo um tempo quando não era Teve minha um esposa, tempo que não pero a era minha maneira em esposa, que se identificou como minha mas esposa a foi maneira quando que ela se tomou identificou mi como nome. minha esposa foi quando ela recebeu o Hay meu nome. muchas mujeres en el mundo, Tem muitas mulheres no iglesias, mundo, muitas igrejas, pero él viene por mas su ele vem esposa, por sua y ella es esposa, llamada por su nombre. e ela é chamada pelo nome dele. E do lado direito, Dibuja una piedra angular, las edades, desenha uma pedra angular, as eras e as últimas y três, escribe e escreve luterana, luterana, wesleyana, wesleyana, branhamita, brahmita, y encima, e em cima, en la piedra angular, na pedra angular, escreve YHWH. Cada iglesia es identificada Ou seja, cada igreja é identificada el nombre del mensajero. pelo nome do mensageiro. Los que se llaman luteranos, pues Os que se pertenecen chamam luterano a esa pertencem quinta edad. a essa quinta Los era. que se llaman wesleyanos, Os que se chamam a la wesleyanos, sexta edad. a Los sexta que era. se llaman brahmanitas, Os que se chamam que, brahmitas, tienen esse nome, que têm pues esse nome, pertenecem a la séptima edad. pois pertence à sétima Ahora, era. los que se llaman de la edad de la Agora, piedra angular, os da era da pedra angular se llaman YHWH. se chamam Agora YHWH. miren que Agora en el vejam templo de
Salomón, quando usted que no mira templo de Salomão, quando você olha a esos dos querubines gigantes a esses 2 querubins gigantes de madeira de olivo de cubiertos madeira de de oro, oliveira revestido com ouro, usted ve allí 2Y ali você vê 2Y y forman una W, e forma um W, porque es el yo soy el que está allí en medio. porque é o eu sou que está ali no meio. Cuando él le reveló el nombre a Moisés, Agora, quando ele revelou o nome a Moisés e disse, el que soy, eu sou o que sou, el I am, o I pero am, vean, el I am tiene mas un veja, nombre. o I am tem um nome. Y ese es el nombre E esse é o nome ungido do ungido, del Mesías. do Messias. Ahora, ese nombre Agora, esse fue nome el que vio el hermano Branham, foi o que o irmão Branham viu do quartinho, porque él dijo, ¿recuerdas ese porque ele nombre? disse, ¿Recuerdas el nombre que recorda buscabas? o nome que você procurava? Quando uno entra al escritório, Quando a gente entra no escritório, no consultório de um médico, la persona que está ahí, a pessoa que está aí atendiendo al paciente, atendendo o paciente, doctor fulano de tal. doutor fulano de tal. E aí uno sabe que E aí a gente já sabe quanto aconteceu que sentou na frente da escrivania não recuerda nem o nome do doutor e não lembra nem o nome do médico que vai consultá-lo, nem o sobrenome. E rapidamente olha, procura em cima da escrivania e, doutor fulano de tal, é esse. Estou no lugar certo. Agora vocês vejam que esse nome, ele recordava. Porque quando ele disse, você lembra o nome que você procurava quando você teve a visão, ou seja, a visão da capa? Agora, o Espírito Santo, quando diz ao irmão Branham, você vai ter um filho, ele porás por nome José. O Espírito Santo pôs o nome. E se o filho do irmão Branham é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, então vocês já sabem o restante. A noiva conhece. A noiva conhecerá, o irmão Branham disse. Ela sabe ele sabe, ele conhece quem veio buscá-la. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Jesus disse em sua primeira vinda. Em sua segunda vinda, esse ministério de Jesus que está sendo operado pelo Espírito Santo junto aos ministérios de Moisés e Elias, também está dizendo, minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e ao estranho não seguirão. Poderão vir pessoas com os livros e com as mensagens tratando de desviar os escolhidos e não conseguirão, porque diz que se fosse possível, isso se cumpre plenamente dentro. Quem de fora vai enganar? Quem de fora vai vir com algo para enganar o povo de Deus desse tempo final? Ninguém. É de dentro. Pegam a palavra e com a palavra
é que para que no reciban, tentam no crean desviar o povo el cumplimiento para que de la não venida sigam del Señor. e não creiam Pero no los cumprimento da entendidos, vinda do como dice Senhor. allí, Mas como fala ali, entenderão. os entendidos entenderão. Así que ya eso lo tenía usted sellado. Assim que isso você já tinha Porque ese selado. ángel se lo había dicho a Daniel, Porque esse anjo tinha Anda, dito a Daniel, Daniel, cierra vai isso. Daniel, fecha isso. que los entendidos, Porque os entendidos, o sea, ahí podemos poner ou seja, aí podemos y colocar colocar todos los nombres de ustedes. o nome de todos vocês. Cierra eso, Daniel. Daniel, Porque fecha fulano, isso. fulano, fulano, Porque fulano, fulana, fulano, 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 todos los fulana, nombres todos os que nomes en este tiempo final han recibido y han abrazado, que y han nesse tempo creído final en su receberam, venida. abraçaram Aí e está o creram nome em sua suyo. vida, aí está o seu nome. Usted está escrito en el libro de la vida del Cordero. Porque você está escrito no livro da vida do Cordeiro Puede borrar. e não pode ser Ese riscado. libro que contiene los nombres de los que serán transformados. Esse livro que contém os nomes dos que serão transformados, Nadie lo puede desta sacar sessão, a usted. ninguém poderá tirar Ahora, você. de la otra sesión, Agora, da outra Sim. sessão, sim, de la sesión del libro de la vida. da sessão do livro da vida. Por eso, las personas que ya Por isso, se están dando cuenta as que pessoas que já pertenecen estão a esa otra percebendo sección, que pertencem a essa como él outra dijo en el sessão, 70 y algo, como ele falou em 70 e pouco, más bien deben unirse, mas bem devem unir e ser de ajuda para os escolhidos ser honestos con ellos mismos e ser honestos com eles mesmos antes de que hagan algo que sean antes borrados. que façam alguma coisa e sejam riscados. Ahora, sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Por Agora, lo tanto, nosso irmão William continua dizendo aqui, el portanto, ministerio de los dos ungidos o ministério que dos están dois ungidos delante del Señor, que estão o de la diante do presencia Senhor de Dios, ou da será presença una de Deus realidad será uma en el realidade templo espiritual de no Jesucristo, templo espiritual de la Jesus iglesia del Cristo, Señor Jesucristo, a igreja y do Senhor después, Jesus Cristo, en medio del e pueblo depois no meio do povo así hebreu. como es una realidad en el Assim cielo, como en el assim como templo no céu, celestial. é uma realidade no templo celestial. Y al rechazar al cumplimiento de su venida, miren en E la ao página rejeitar o 140 cumprimento da sua vinda, vejam na página del 140 libro de citas, do livro de Citas, párrafo 1254, parágrafo 1254, dice, pero Dios en cada edad diz, ha mas em tenido cada su era Mesías. Deus teve Ven, seu Messias. rechazar el mensaje de Vejam, Noé rejeitar a fue mensagem de Noé rechazar a Dios. foi rejeitar a Deus. Y él escribe encima ahí, un Mesías, E aí em un cima ele ungido escreve, en um cada Messias, um ungido em edad. cada era. Rechazar al ungido Rejeitar o es ungido muerte en cada edad. em cada era é morte. Ele escreveu isso embaixo. E em cima continua dizendo, Rechazar a Noé, rejeitar a foi Noé perecer. foi perecer. rechazar a Moisés, Rejeitar a Moisés foi perecer. rechazar hoy a los ministerios de Moisés y Hoje, Elías. hoje rejeitar os ministérios de Moisés e Elias é perecer. Ellos fueron los Mesías, Eles foram ungidos os para Messias, aquella edad. ungidos La para aquela palabra que era. fue prometida para A aquella edad. palavra que foi prometida para aquela era. E em cima ele Ellos escreve, fueron la palabra prometida para eles foram a su palavra edad, prometida hecha carne, para sua era, hecha realidad. encarnada e Moisés feito é igual realidade. Messias. Moisés é igual Messias. Ahora, hemos visto los ministerios de Moisés y Elías Agora temos visto buscando os ministérios de Moisés e Elias a su novia, buscando sua noiva, buscándolos a ustedes. buscando a vocês. Le doy gracias a Dios, Eu dou graças a Deus, a mi Padre Celestial, ao meu Pai Celestial, que hoy me ha concedido estar aquí hoje con me ustedes concedeu estar aqui com vocês y envié la palabra. e enviei a palavra. Ustedes la escucharon Vocês a ouviram y vean, ahora hemos llegado acá. Vejam, agora y chegamos hemos aqui estado hablando la palabra. e estamos falando a palavra Ha tenido Paraguay e o una Paraguai doble porción. teve uma dupla porção. Bien por el escudo de esos dos olivos.
exemplo han do recibido escudo com con los essas brazos duas abiertos oliveiras. los ministerios de Moisés y Elías. Receberam com os braços abertos os ministérios de Moisés e Elias. Que Dios bendiga el Paraguay, Que Deus abençoe o Paraguai, que Deus os guarde, que Dios los prospere que Deus espiritualmente, os prospere materialmente también. espiritualmente e materialmente também. Paraguay, los escogidos de Dios E Paraguai, que viven acá, os escolhidos de Deus que vivem tengan aqui, una parte muy importante en este ministerio tem uma parte muito importante nesse ministério sob capa, nesse ministério da terceira etapa. es un pueblo muy cortés, fue que me dijiste, É um povo muito educado, cordial, um povo educado, la capital de la cordialidad a capital da y de la hospitalidad. hospitalidade e cortesia. O sea que ustedes se las traen Ou seja, que vocês y es el corazón. é Porque o aunque coração, lo están compartiendo un poquito porque con mesmo que Bolivia está y con compartilhando um pouquinho otro país com por a aquí, Bolívia e com outro país por aqui, es Paraguay, mas o Paraguai el corazón suramericano. é o coração sul-americano, Así que o coração da aquí América do bien Sul. caben bien las palabras. Assim que aqui cabem Hemos bem estado as hablando de palavras corazón que a corazón. temos estado falando de coração a coração. Que Deus abençoe o Los amo Paraguai. de corazón Amo vocês de y coração reciban muchos saludos de parte de e recebam el pueblo de Puerto muita Rico. saudação da parte do povo de Porto Rico. Hasta ahora E já até estamos agora regresando a Puerto Rico, estamos voltando a en Porto donde Rico, estaré llevando sus saludos onde estarei levando a traigo saudação de también los vocês. Bolivia, E trago também a saudação dos da Bolívia a vocês. le agradecemos al Señor E agradecemos ao Senhor que haya estado con nosotros también nuestro que apreciado conosco hermano também Miguel tem estado o nosso precioso irmão Miguel Bermudes con Marim nosotros. e a sua esposa Ruth Es tem estado una gran conosco. bendición. E é uma grande Y bênção. este día queda marcado E del esse programa dia divino. fica marcado no programa divino. Son los hechos, o sea, la continuación São os atos, ou seja, a continuação do livro dos de toda esta Atos. historia Toda essa que se história está llevando a cabo. que está sendo realizada. Que Dios los bendiga y los guarde y hoy era para hacer una Que vigilia. Deus os abençoe e os guarde. Hoje era para ser uma vigília, não é certo? Porque já estávamos aqui. Y tenemos que seguir. Mas tem compromisso e temos que continuar, temos que seguir. E eu estou muito agradecido a vocês Desde el viernes acá por alguns estar desde a sexta-feira aqui, sábado, domingo y hoy todo el día, e hoje o dia todo, pero estamos felices. mas estamos felizes e contentes Esto no vuelve a ocurrir. porque isso não vai O sea, repetir. me refiero Ou seja, eu me refiro a esta actividad a essa atividade que se preparó con tanto amor. que foi preparada com tanto amor No deseamos que sea la última. e não desejamos que seja a Deseamos última. que sean más actividades así. Desejamos que tenha mais atividade assim, enquanto Deus permitir. Así que aprovechamos cada una de ellas. porque Assim no que sabemos aproveitamos cada uma delas, aproveitaremos cada uma delas, porque não sabemos se é a última. recordaremos que hoy Bom, estuve depois allí recordaremos que sudando hoje la eu estive gota ali gorda, o el suando uma gota gorda, uma ya gota un poco grande, desgreñado, um pouco já meio descabelado, pero felices y contentos mas feliz e contente, avivado por todo lo que Dios nos ha dado. por tudo que Deus nos deu. Y son de esos momentos que nos E recordaremos. esses Valió momentos la são os pena momentos que esperar recordaremos. Valeu a para pena recibir esperar esa porción de la palabra que necesitamos, para receber essa porção para da palavra poder esa fe que eu seguir necessitava creciendo. para essa fé continuar En crescendo. estos días la fe ha subido bastante. Nesses dias a fé aumentou bastante. Que siga creciendo, que siga aumentando esa fe. Que siga aumentando, crescendo essa fé, até obter a fé perfeita, a fé de nossa transformação, a fé do rapto. Assim que já temos Miguel por aqui, assim vamos deixar assim conosco nosso amado e amigo Miguel Bermudes Marim, e agradeço o Senhor também
que a minha esposa Sara me acompanha, e Julián também, e o nosso irmão Miguel também. Por aqui está acompanhando também José e o Gerson. Moisés está conosco também. Jorge, Júlio, Davi, alguns irmãos que estão conosco. E todos pondo um grãozinho de areia, e toda essa equipe tão formosa de trabalho que tornou possível essa atividade de hoje. Que Deus os abençoe grandemente e os recompense por esse trabalho tão formoso, com tanto amor que nós sentimos. Não pense, desde que chegamos, esse tuk-tuk, sim, é porque estamos chegando ao coração. Com razão. Que Deus os abençoe e os guarde conosco, o missionário internacional Miguel Bermúdez Marim. Deus te abençoe, Miguel, grandemente.